Hoje nós vamos começar uma sequência na primeira carta escrita por João. Vamos relembrar a mensagem do capítulo 1 até o verso 6 do capítulo 2. Uma mensagem que já compartilhamos com os irmãos não faz muito tempo, mas para reiniciarmos aí essa sequência e pegarmos depois toda a carta, vamos relembrá-la. Para tanto, eu convido você a abrir a palavra do Senhor em 1 João, a primeira epístola do apóstolo João, e acompanhar a leitura que farei até o verso 6 do capítulo 2. Diz assim, portanto, primeira epístola de João, capítulo 1, do verso 1 até o verso 6 do capítulo 2. Acompanhe a leitura. Diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus de amor, Pai querido, nós te damos graças pela Tua palavra e te louvamos pelo privilégio, ó Deus, de tê-la como guia, como instrumento do Senhor na nossa vida, como critério para estarmos andando diante do Senhor segundo a Tua vontade. Pai, obrigado, porque ela nos traz a Tua revelação, o entendimento a respeito da Tua vontade para nós. Por isso, ó Deus, esteja nos dando esta inclinação de amar ao Senhor e a Tua palavra a cada dia. Obrigado também porque o Senhor nos deu o Teu Espírito, este que é o nosso mestre, que nos conduz ao entendimento das Escrituras, não de parte, não daquilo que deve trazer alento ao nosso coração, mas de toda ela, nos confrontando, nos corrigindo, nos exortando, nos admoestando, é verdade, mas para o nosso crescimento, para o nosso próprio bem e para uma comunhão verdadeira contigo. Por isso, ó Deus, que Teu Santo Espírito esteja nos iluminando nesta noite, no meditar da Tua palavra,
e ao mesmo tempo nos edificando, e que apesar de mim mesmo, o Senhor me use para o teu louvor, para o meu próprio bem e para o bem dos meus irmãos e irmãs. É o que clamamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Muito bom. Nós sabemos que a fé cristã não é apenas uma fé de confissão, mas de confissão e prática. Não adianta você simplesmente dizer que ama Jesus, que você conhece os mandamentos, que você sabe da lei de Deus, que você conhece a respeito das Escrituras, você pode até ter uma dela, ler constantemente, mas se você não coloca isso em prática, não significou nada. É nesse sentido que lá em João, o próprio Senhor Jesus, confortando os seus discípulos, diz que aquele que o ama é aquele que tem os seus mandamentos, mas que tem alguma coisa a mais. O que faz? Tem os seus mandamentos e os guarda. Esse guardar no sentido de, como você faz em casa, né? Pegar a Bíblia, pôr lá na gaveta e deixa, só lembra dela no domingo para voltar para a igreja. Não guardar no sentido de protegê-la em algum lugar, mas de guardar no sentido de pôr em prática na sua vida, no seu dia a dia. Toda a palavra do Senhor vai nos apresentar esse dualismo de conhecimento e prática. Né? Um dos salmos que eu gosto muito, o Salmo 128, que inclusive era registrado nas paredes lá da igreja de Matão, né? Inicia justamente assim: bem-aventurado aquele que teme e guarda, ou aquele que ama o Senhor e obedece. A ideia é a mesma de João, capítulo 14, 21. Ter e guardar, né? Amar e andar. Então, essa é a ideia que você vai observar lá. Eu fiz justamente os textos aqui, usando a expressão de João, que aponta para a mesma ideia que o Salmo 128 vai nos trazer, no sentido de temer e andar. Observe aí, se você quiser abrir, Salmo 128, senão eu vou ler para você, que diz: bem-aventurado aquele que teme e anda nos caminhos do Senhor. Esse andar é a mesma ideia do hebraico para o grego de guardar, no sentido de colocar em prática. Um outro texto que também nos chama atenção para isso é no sermão da montanha, em Mateus capítulo 7, quando Jesus diz que todo aquele, pois, que ouve as suas palavras e as pratica, é comparado ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha, né? Que, portanto, mesmo que todas as vicissitudes, as dificuldades, as tribulações da vida venham sobre ele, ele permanece firme, porque a sua casa foi fundamentada na rocha, como nós cantamos que o Senhor é a nossa rocha eterna. Um outro texto, né, que nós lemos na liturgia: então aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então a Bíblia sempre vai nos apresentar essa ideia da somatória entre o conhecimento, a confissão, e ao mesmo tempo a ação, a prática, o colocar no nosso dia a dia aquilo que aprendemos. O verso 6 que lemos aqui em 1 João capítulo 2 diz: aquele que diz que permanece nele, ou seja, que está em Deus, esse deve também andar assim como ele andou, apontando obviamente para a pessoa de Jesus Cristo durante o exemplo que ele deu no seu ministério terreno. Todo o capítulo 1 de João vai apontar para Jesus encarnado, né? O verbo da vida, como João chama a atenção aqui, mas que num paralelo com o Evangelho aponta para o próprio Cristo, o Deus encarnado, que se fez carne, habitou no nosso meio e nos ensinou. Portanto, a fé cristã, irmãos, a fé cristã precisa estar pautada nessas duas realidades: o conhecimento da palavra do Senhor, das Escrituras, da palavra de Deus, e o praticar desse conhecimento. Nós temos vivido, né, até um certo despertar para as questões doutrinárias e para as questões teológicas, da sã doutrina, e isso é maravilhoso. Só que se isso não redundar em práticas de ética cristã,
de moralidade cristã, e que tragam um benefício para toda a comunidade, né, para o corpo, então não está funcionando. Nós só estamos passando conhecimento teológico, doutrinário, mas se isso não muda o seu jeito de agir como cidadão, como pai, como mãe, como filho, como filha, como empregado ou como senhor, né, dono de alguma coisa, o patrão, se isso não muda a sua realidade no dia a dia, no seu agir, no seu modo de lidar com as pessoas, o modo que você lida com as questões comerciais, mercantis, laborais, se o conhecimento da palavra de Deus não moldar a sua prática ética, não adianta de nada. Você não entendeu nada, né? E, inclusive, se a palavra do Senhor não moldar o seu relacionamento interpessoal, o seu relacionamento familiar, o seu relacionamento fraternal, coletivo, de amor ao próximo, de sujeitar, de honrar a Deus, na verdade você não entendeu nada. E quando você não consegue fazer esse equilíbrio, irmãos, essa moderação entre conhecimento teológico, doutrinário, de confissão e prática, a tendência é ir para extremos. É assim que as heresias acabam nascendo, é assim que os desvios na igreja acabam surgindo. Quando você não tem a harmonia entre conhecimento e prática. Você foca, talvez, um ensinamento, e se você olhar para todas as reformas religiosas, pelo menos no período pós-revelação, todas elas tiveram um momento de extremo, pautado somente no conhecimento e não numa prática de equilíbrio, de amor. Quando você olha, por exemplo, para a reforma religiosa do século XVI, você vai encontrar algumas batalhas de protestantes contra os católicos, porque entendiam que aqueles que desobedeciam o valor das Escrituras deveriam ser mortos. Eles chegaram ao conhecimento de que a palavra é a única verdade, mas a prática justamente de conduzir o amor para pregar esse evangelho de uma maneira que viesse a alcançar definitivamente os infiéis, não foi colocado em prática. Eles preferiram batalha de São Bartolomeu e ir lá e matar todo mundo. Uma confissão desassociada de uma prática, irmãos, ela vai nos conduzir a erros. E o inverso também é verdadeiro. Não existe uma prática verdadeira sem o conhecimento verdadeiro. Né? Ou como se diz em teologia, não tem ortopraxia sem ortodoxia. Sem a verdade não existe prática correta. E nós precisamos buscar essa harmonia de comunhão com o conhecimento e, ao mesmo tempo, com o agir de conformidade com o padrão que o próprio Deus estabeleceu. Veja que isso não é necessariamente tão simples e tão fácil, porque a inclinação do nosso coração é um tanto complicada. Mas se queremos agir corretamente, como o próprio Cristo nos ensina, nós precisamos aprender o quanto antes essa questão do equilíbrio da moderação. Essa semana que passou, né, até brinquei com a Marta, porque acabou ficando uma situação até cômica. Acho que foi na sexta, Marta? Sexta-feira eu acabei atrasando para colocar o devocional, e aí na hora que eu já estava preparando o devocional, eu vi depois, a Marta fez um questionamento, né? E aí o devocional, o pensamento do dia era justamente: Marta, você está muito inquieta, Marta. Só que a questão da Marta é que ela estava inquieta para aprender mais do Senhor com o devocional, da mesma forma que Maria estava fazendo lá no texto. Mas naquele momento, quando você pensa na situação de Marta, que estava preocupada só com a prática, com servir o próximo, em fazer as coisas, e estava ali, inclusive, clamando a Jesus para que Jesus viesse dar uma dura em Maria, para que Maria fosse ajudá-la. E aí Jesus diz para Marta que o que importa era, a melhor parte era aquilo que Maria estava ali recebendo, que era o ser nutrido ou nutrida pela palavra do Senhor. Só que se nós pegarmos somente essa parte, nós vamos ver que Jesus está desprezando o serviço ao próximo? Não.
Ele está dizendo que a melhor parte é receber a instrução. Mas se você olhar no mesmo texto, em Lucas, você vai observar que a situação ocorrida com Marta e com Maria é subsequente ao texto onde ele ensina sobre a parábola do bom samaritano, o amor ao próximo. Quem é o meu próximo? E ele traz a parábola mostrando que um samaritano serviu em amor ao próximo. E aí alguém fala, então o importante é servir ao próximo. Aí vem a historinha da Marta dizendo, não, a melhor parte é aprender da palavra. Veja, aqui nós temos duas situações que aparentemente se conflitam, mas Jesus tinha acabado de ensinar sobre o serviço ao próximo, como a expressão de amar ao próximo, e depois, quando Marta está servindo ao próximo e se desdobrando para servir a Jesus com as questões materiais, ela leva uma dura, porque a melhor parte é ouvir da palavra do Senhor. Olha, Jesus tinha um problema de pluralidade aqui, sei lá eu? Claro que não. O que ele está ensinando é justamente o equilíbrio, irmãos. E esse equilíbrio, essa moderação, é o que vai nos conduzir a andarmos em fidelidade e, ao mesmo tempo, como cantamos nosso louvor, em intimidade com o Senhor, perto de Deus. Os extremos nos separam. É a moderação. O próprio apóstolo Paulo nos chama atenção para vivermos a moderação. Seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens, perto está o Senhor, Filipenses capítulo 4 nos chama. Então, eu quero chamar a sua atenção que não adianta apenas você ter uma fé de confissão, se essa confissão não conduzir você a uma prática de acordo com o princípio maior das Escrituras, que é o amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nesse sentido, então, a primeira carta do apóstolo João, ela é marcada pelo confronto direto aos crentes do primeiro século, e de um modo geral, ele apresenta alguns testes. Na verdade, são 3 testes para autoavaliação. Testes estes que servem para você verificar se você está em Deus ou não. Você quer saber se você é um verdadeiro discípulo de Cristo? João vai te apresentar 3 testes. Né? Durante essa sequência de sermões, nós vamos tratar de cada um deles e aplicar o que João nos ensina a respeito de cada um deles. Nesse primeiro teste, nós, ou até antes mesmo, né, dentro desse princípio de autoavaliação, ele vai nos falar aqui no capítulo 1 e no início do capítulo 2, sobre as características dos verdadeiros crentes ou dos verdadeiros discípulos. Se você quer saber se você é um verdadeiro crente, se você é um verdadeiro discípulo, ele vai então trazer aqui alguns elementos para você se autoavaliar nesse sentido, e durante toda a carta ele vai trazer testes relacionados à prática, relacionados ao conhecimento teológico e à vida com Deus, para te mostrar se você de fato é um discípulo dele, um nascido de Deus, que essa é a expressão que João vai usar aqui, se você é de fato nascido de Deus ou não. Então vejamos aqui quais são as características primárias, né, que o apóstolo João nos apresenta na sua carta. A primeira característica dos crentes é que os crentes andam na luz. Veja aí do verso 5 até o verso 7 do capítulo 1. Depois dele falar aqui do que ele está tratando, é a respeito do Cristo, né? É a respeito do verbo da vida, daquele que se encarnou, que ele viu, que viveu, que tocou, que sentiu. Depois ele está a anunciar esse prefácio, ou esse prólogo a respeito de Jesus Cristo, ele já começa a tratar sobre a questão da comunhão, ou seja, da característica de sermos crentes em Cristo, ou crentes em Deus, ou discípulos. E ele diz assim no verso 5, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa. Primeiro, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, ou seja, se somos discípulos dele, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, fizermos o quê? Andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão não só com ele, mas uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A primeira característica, então, portanto,
dos verdadeiros crentes, dos discípulos em Cristo, é que eles andam na luz. O que isso significa, pastor? Eles não vivem mais na prática comum das trevas, mas eles procuram viver em conformidade com a própria luz, com a instrução que vem de Deus. Veja, o fato de eu estar em comunhão com Deus, a característica de um verdadeiro discípulo, Deus mostra mudança no meu dia a dia, no modo de eu andar. Eu não ando mais em trevas ou nas práticas infrutíferas das trevas, que Paulo vai nos chamar a atenção, né? Em orgias, em bebedices, em práticas carnais, inclinados para a satisfação plena dos desejos da carne, dos olhos e da soberba da vida, como o próprio João depois vai nos dizer no capítulo 2, mas agora o meu modo de andar, a minha maneira de caminhar, as minhas ações vão refletir a luz que eu recebi do próprio Deus. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. E se, portanto, como crente em Cristo, eu sou discípulo ou filho da luz, eu devo andar de acordo com as características da luz. E aí nós vemos que o próprio apóstolo João faz aqui um paralelo de luz e verdade. Veja ainda no verso 6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, então nós somos mentirosos. E não praticamos o quê? A verdade. Então andar na luz de Deus, em resumo, é andar na verdade. E nós sabemos pelo próprio Evangelho que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que Jesus, portanto, é o Logos, é o Verbo encarnado, a palavra encarnada. E por isso o próprio João, no capítulo 17 do seu Evangelho, no verso 17, diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, irmãos, esmiuçando o andar na luz, como característica do verdadeiro crente, é andar na palavra, é andar na verdade, é andar no conhecimento que essa palavra nos conduz, retirando, portanto, da nossa vida todas as características das trevas. Nós não somos mais filhos das trevas, já fomos um dia, é verdade. Andávamos segundo a inclinação do nosso coração, diz o apóstolo Paulo, em práticas pecaminosas, mas agora nós somos resgatados para o reino do Filho da luz, o reino do Filho do seu amor. E por isso, uma vez resgatados como crentes em Cristo, o nosso modo de agir, o nosso modo de viver precisa estar em concordância, em concomitância com a verdade de Deus, com a palavra de Deus. É praticamente impossível você olhar para alguém que se diz de fato crente em Cristo, ou pelo menos deveria ser assim, e ver nele práticas que são marcas ou características de ímpios. Não deveria existir isso em lugar nenhum. O verdadeiro crente que foi alcançado pela luz do Senhor, ele precisa demonstrar em todas as suas atitudes, no seu dia a dia, que está vivendo na luz do Senhor. O próprio Senhor Jesus disse que nós somos a luz e que devemos brilhar diante dos homens, para que os homens vejam a nossa luz e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Agora tem gente que só quer brilhar dentro de um contexto de igreja, mas quando você vai lá para um contexto do dia a dia, na família, no trabalho, na escola, na relação comercial, na relação interpessoal, o pessoal é o próprio cão chupando manga, de tão malvado e malévolo que ele é, que age com segundas intenções, que age com práticas das trevas, para tirar proveito e para não cumprir corretamente com aquilo que deveria viver. E ainda diz para os outros que é crente. Isso que é o pior. E aí João diz: se você diz que é, mas não anda de conformidade com Deus que é luz e não há treva nele nenhuma, você é mentiroso. Então você não tem a característica do discípulo de Cristo. Você não é um verdadeiro crente. Você, na verdade, é um grande enganador. Porque se de fato você é discípulo de Cristo, a verdade, e se você então foi alcançado pela luz do Senhor,
O seu modo de agir, o seu modo de andar, o seu modo de viver vai ser condizente com isso, praticando a verdade. E esse é um dos testes que o apóstolo João nos apresenta em sua carta. Você quer saber se você é um verdadeiro cristão? Comece a olhar para a sua prática de vida. Como que você lida com a sua família? Como que você lida no seu trabalho? Como você lida lá na escola? Como que você lida com as suas contas? Como que você lida com os recursos que tem, com as questões laborais, comerciais, financeiras? Como que você lida nos relacionamentos, no cumprimento dos seus votos? Tudo isso, irmãos, está relacionado à vida do crente. E aquele que não traduz em prática de vida aquilo que ele diz crer, é mentiroso. A verdade não está nele. O próprio Deus não está nele. Jesus, na mensagem ainda de Mateus, capítulo 7, vai nos chamar a atenção para o fato de que, se somos verdadeiros discípulos dele, nós temos que fugir da iniquidade. Você pode até fazer muitas coisas para o Senhor. O texto de Mateus 7, a partir do 21, diz: apartai de mim aqueles que praticais a iniquidade. Mas Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, profetizamos, fizemos isso, fizemos aquilo. Ele diz: eu nunca vos conheci. Falar que é cristão, mas sem ter uma ação de cristão, não vale absolutamente nada. É mentira. É viver uma inverdade. E a característica do verdadeiro crente é que no dia a dia, nas suas ações, ele anda na luz de Deus. Essa é a primeira característica. A segunda característica que nós podemos observar aqui em 1 João é que esse andar na luz não significa que você não comete pecados. Todos nós pecamos, irmãos. Infelizmente, nós temos essa inclinação. Nós somos libertos da condenação do pecado, mas não da inclinação desse pecado em nós. Somente no dia final, quando da glorificação, ou quando você morrer, ou quando Jesus voltar, esse problema vai ser resolvido. Nós já fomos, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, libertos da condenação do pecado através da obra de Jesus Cristo, que pagou na cruz o alto preço. Morreu justamente na cruz para pagar a dívida e cancelar a dívida que pesava contra nós. Ótimo, então podemos hoje ter a plena certeza da vida eterna. Mas significa que o fato de Cristo nos livrou da condenação, nós nunca mais vamos pecar? Todos nós somos pecadores e, portanto, sujeitos a errar. O próprio apóstolo vai dizer que a segunda característica, portanto, do verdadeiro crente, não é a isenção de pecado, porque isso é impossível, mas é a contrição, é o confessar dos seus pecados. Hoje, dentro do contexto evangélico, ou que se diz cristão, é muito comum você ouvir nas igrejas, ou não ouvir nas igrejas, a respeito mais de pecado. Afinal de contas, falar de pecado num contexto é uma agressão. Se eu falo para você que você é pecador, você pode falar para mim: você me conhece? Não me conhece. Só que a palavra de Deus diz que se você diz que não tem pecado, você é o quê? Mentiroso. Então, nesse sentido, eu posso dizer que todos. O apóstolo Paulo diz que não há um justo sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós somos pecadores, irmãos. Não tem como fugir dessa realidade. E, portanto, o verdadeiro crente, ele não é o santarrão que ele nunca peca. Mas ele é aquele que, quando peca, busca a presença do Senhor em arrependimento, em contrição, onde ele confessa os seus pecados. Hoje nas igrejas por aí, não existe mais um momento de contrição de pecados. Mesmo porque na visão da teologia contemporânea, você não peca, você erra, você só falha. Tá, foi uma falha, foi um erro, mas a Bíblia continua chamando de pecado, e o pecado continua fazendo separação entre você e Deus.
Se não fosse Cristo, nós não teríamos condições de nos achegarmos. Se não fosse o sangue de Cristo derramado, que abriu esse novo e vivo caminho de acesso ao Pai, nós não estaríamos nem aqui adorando o seu santo nome. Mas dizer que não tem pecado, irmãos, essa é uma das características daquele que de fato não é um verdadeiro crente. Porque o verdadeiro crente, ele sabe da sua luta, ele sabe da sua inclinação pecaminosa, ele sabe quando ele falha, mas ao mesmo tempo ele tem contrição. Ele se entristece por aquela prática pecaminosa, se derrama diante do Senhor e busca a presença do Senhor. Então, a segunda característica, segundo João, do crente em Cristo é que ele confessa os seus pecados. Veja aí o verso de 8 em diante. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, não só somos mentirosos, irmãos, mas o texto diz, fazemo-lo mentiroso. Ou seja, se você diz que você não tem pecado, você está, além de ser mentiroso, porque isso é uma inverdade, você está dizendo que o próprio Deus é mentiroso, porque o Deus diz que você é pecador. Você faz dele pecaminoso. O que mais ele diz? E a sua palavra não está em nós. Então, se a sua palavra não está em nós, então de fato nós não somos crentes, nós não somos discípulos dele. Se você diz que não tem pecado, você é mentiroso, faz Deus mentiroso, não conhece a palavra, não anda na verdade, não pratica a luz, não anda na luz, então na verdade você não é nada. E aí o verso, capítulo 2, continua. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não é porque nós sabemos que somos inclinados para o pecado, então tudo bem, vamos pecar. Não, eu vou lutar contra isso. Mas se todavia alguém pecar, nós temos o Consolador. Algumas traduções vão trazer assim, ou temos o advogado, junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação, ele é o pagamento pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E esse mundo inteiro, obviamente, que não são os pecados de todas as pessoas do mundo, mas como ele está falando aos crentes, a carta, a epístola de João é direcionada aos crentes, ele está dizendo, não só os crentes da Judéia, não só os crentes, de Roma, mas os crentes do mundo inteiro. Então, Jesus morreu e pagou pelos nossos pecados, e nos livra da condenação eterna do pecado. Mas ainda somos inclinados, irmãos, e por isso nós pecamos. E aí precisamos estar constantemente aos pés da cruz de Cristo, nos derramando em arrependimento, em confissão, em contrição, sabendo que quando confessamos os nossos pecados, a promessa de Deus é que o Senhor nos purifica, e Ele é o advogado junto ao Pai. Há uma perspectiva celeste aqui envolvida, porque você se lembra muito bem que até a obra de Jesus Cristo, Satanás tinha acesso ao trono de Deus para julgar e para apontar o dedo das nossas falhas diante do Senhor. O exemplo bíblico disso é o texto de Jó, capítulo 1, quando os anjos ou os filhos de Deus se reúnem na presença do Senhor, Satanás está no meio, e aí então Deus pergunta a Satanás, tem visto meu servo Jó? Tem andado em integridade, fidelidade? E aí Satanás, mas é porque o Senhor tem abençoado ele, né? Tira a mão de bênção para o Senhor ver se ele não vai te negar, não vai blasfemar. E a Bíblia apresenta, portanto, Satanás como esse acusador, que chegava diante de Deus e acusava, e me acusava diante de Deus e te acusava diante do Senhor. Só que a palavra do Senhor diz que quando Jesus morreu na cruz, ele então rasgou a cédula de dívida que pesava contra nós, cravou ela na cruz para envergonhar Satanás. E é nesse sentido que as Escrituras dizem que Satanás foi lançado dos céus. E ele vem com grande cólera sobre a terra agora para perseguir a igreja. Mas hoje, Satanás, ele não exerce mais a função de acusador. Mesmo porque se ele fizesse isso, seria tolice. Porque agora, uma vez que Cristo morreu, ressuscitou, foi elevado aos céus, assunto aos céus, assenta no trono, toma o livro
dos 7 selos e governa todas as coisas, não tem mais o porquê de Satanás chegar lá e falar assim, olha, o Everton pecou. E Jesus vai falar aqui, ó, eu já paguei por ele, olha minha mão. Aí Satanás nem virou de novo, eu já volto de novo, ih, ó, o Everton pecou de novo. Jesus fala, meu amigo, olha aqui as minhas marcas, você foi envergonhado na cruz. Não tem o porquê então de Satanás exercer mais a função de acusador, porque Cristo já o envergonhou na cruz. Não significa que os nossos pecados não tenham as consequências e ainda serão contados. Porém, quando do dia do juízo, a obra de Cristo vai lavar e tirar, como já diz a palavra do Senhor, como algo consumado, a condenação do nosso pecado, e por isso nós entraremos no novo céu e na nova terra. Mas mesmo assim, então, o que João está nos chamando a atenção é que se pecarmos, devemos lutar para não pecar, mas se pecarmos, temos esse advogado junto ao Pai, que apresenta o preço que foi pago em nosso lugar. Nesse sentido, irmãos, como característica do crente, do verdadeiro crente, então a contrição, a confissão de pecado deve ser uma marca, uma característica. E tem muito cristão que por conta da obra de Cristo, pensa que não precisa mais se arrepender e confessar os seus pecados. Isso é um erro. E o que é pior, tem gente que já foi lavado no sangue do Cordeiro e que não reconhece o fato de que todos nós que já fomos alcançados em Cristo Jesus ainda continuamos inclinados para o pecado. E aí ele assume o lugar de Satanás. Já que Satanás não está mais diante de Deus para acusar ninguém, então agora esse santarrão acaba sendo o Satanás da vez, o adversário da vez. Desprezando o fato que todos nós, como crentes, podemos pecar. A diferença é que o verdadeiro crente, ele se arrepende. Só que a igreja, tem muitas pessoas dentro da igreja que carregam uma falha de alguém durante toda a vida. Não importa se ele se arrependeu diante do Rei dos Reis e se o advogado já o absolveu. Você chega na igreja, comenta sobre a vida de alguém, é o fulano. Ah, pastor, é aquele que já fez isso, aquilo. Amigo, você é com Deus, cara. Você não é o acusador. Ah, pastor, eu não confio no fulano não, viu, pastor? Fulano já aprontou muito. Característica do verdadeiro crente não é que ele é isento de pecar. A característica, segundo as Escrituras, é que ele é sempre inclinado a confessar e a deixar o seu pecado. Por isso, irmãos, não assuma o lugar de Satanás na vida dos seus irmãos, apontando só para os erros deles. Você não sabe se ele já se arrependeu, você não sabe se ele já confessou o seu pecado. Foque na graça do Senhor sobre, inclusive, a sua própria vida. Eu não sei que tipo de pecado e quantos pecados públicos e notórios você já realizou. Mas aqueles que já passaram por isso, sabem que já receberam o perdão de Deus, porque já se confessaram, já se arrependeram, mas muitas vezes e nunca receberá o perdão da igreja. E isso acontece porque tem muita gente que quer assumir o lugar de Jesus na justiça, no julgamento. E é nesse sentido, então, que a palavra nos ensina para não julgarmos uns aos outros. Todos nós, irmãos, somos pecadores. O que devemos fazer como princípio de um verdadeiro cristão é de admoestar uns aos outros, é de exortar e de conduzir ao arrependimento. Irmão, você precisa deixar esse pecado. Cara, você está vendo o que você está fazendo? Esse sentido de pastorear uns aos outros é bíblico. Agora, pode jogar fora. Joga fora, que o fulano não tem mais jeito. Quem disse isso? Essa não é uma fala de crente. É uma fala de adversário. Para não dizer uma fala de Satanás.
Então, cuidado. A segunda característica do verdadeiro crente não é que ele está isento de pecar, mas que quando ele peca, ele se arrepende, ele confessa os seus pecados. Ele reconhece a sua natureza, ele sabe que ele é falho. Irmãos, todos nós somos, eu sou, você também é. Ninguém vai andar em perfeição. Somente um andou em perfeição. Só que todos nós, como verdadeiros crentes, devemos lutar para estar cada dia mais no conhecimento da verdade e na prática da verdade. E nesse processo, nós teremos os nossos tropeços. Todos. Você não é melhor do que ninguém, cara. E eu fico exatamente muito preocupado quando pessoas acabam se levantando como os donos da verdade e da justiça, assumindo o próprio lugar de Cristo, porque a queda desses é iminente. Porque aquele que pensa ser alguma coisa, veja que não caia, porque se ele não tomar cuidado, é o primeiro a cair. E Deus permite que você caia ainda de escorregão, irmão, para cair de costas e olhar para Deus e falar, só o Senhor é justo. Não queira ser mais santo do que o próprio Deus, porque você não vai ser, meu amigo. Nem no sentido de julgar o outro, e muito menos no sentido de pensar que não peca. Porque todos nós, se você disser que não peca, você já se faz pecador. Ele reconhece a sua natureza, mas ao mesmo tempo, ele confessa a carência e a necessidade da ação de Jesus. Porque veja o texto. Verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele, o justo, verso 2 do capítulo 2, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas de todos os outros crentes. Essa é a ideia, como eu já expliquei. Nesse sentido, irmãos, Jesus é quem nos purifica e é Ele que nos perdoa. E como características de verdadeiro crente, é reconhecer que sou pecador e que preciso desse perdão do Senhor constantemente. Aquele que acha que não peca, ou aquele que pensa que não tem pecado, a Bíblia já diz que ele é mentiroso, não está em Deus e, consequentemente, não é o verdadeiro crente. A segunda característica do verdadeiro crente é que ele sabe da sua carência, do seu pecado. Obviamente que ele não vai viver na prática do pecado, mas como crente ele vai buscar aquele que pode lavar, limpar, purificar, confessando e deixando os seus pecados. Mas nós temos mais uma característica ainda, eu quero chamar a sua atenção. A partir do verso 3 do capítulo 2, nós vemos que os verdadeiros crentes, além de andar na luz, além de confessar os seus pecados, eles praticam o mandamento de Deus. Veja aí o que diz o verso 3 em diante. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Não dá para ser um verdadeiro cristão desprezando a sua palavra, desprezando o seu ensino, desprezando o congregar, desprezando o convívio fraternal, a adoração, e todas as questões relacionadas à comunhão com Deus e com aqueles que Ele mesmo nos chamou para servirmos juntos. E aí o verso 4 diz, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é o quê? É mentiroso, não é verdadeiro discípulo, é um discípulo mentiroso, é um discípulo falso. Veja que ele repete essa ideia do mentiroso todas as vezes. Quando ele fala do andar na luz, se você permanece nas trevas, você é mentiroso. E aquele que não confessa o seu pecado, diz que não tem pecado, é mentiroso. E aquele que não guarda os mandamentos também é o quê? Mentiroso, é falso, né? E quem é o pai da mentira mesmo? É o diabo. E é por isso que depois João vai dizer na sua carta a diferença entre os filhos de Deus e os filhos de quem? E os filhos do diabo. E ele já começa desde o início mostrando quais são as características dos mentirosos. Eles não andam na luz, eles não confessam os seus pecados e eles não guardam os seus mandamentos. Portanto, no contrário, né, a característica do verdadeiro crente é aquele que justamente sabe que Deus é luz e anda segundo a prática que o próprio Deus quer,
é aquele que sabe que, apesar de ter sido liberto da condenação do pecado, ainda é pecador e por isso toda vez que desliza, confessa o seu pecado e deixa, e que procura guardar ou praticar os mandamentos do Senhor. Ainda o verso 5 diz: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele, ou seja, nisso sabemos que somos verdadeiros discípulos ou verdadeiros crentes. E aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Veja que é feito aqui um paralelo, da mesma forma que é feito entre a luz e a verdade. Aquele que anda na luz pratica a verdade. Aqui também é feito um paralelo, que aquele que guarda os mandamentos anda ou é aperfeiçoado no amor, que é a fonte ou o combustível que Paulo apresenta em 1 Coríntios 13 para a aplicação de todo o dom que eu recebi de Deus, ou seja, é um instrumento necessário para manter o equilíbrio e a moderação em todas as coisas, irmãos. Aquela sequência de Miqueias, né? É fantástica. A prática da justiça, mas ao mesmo tempo o amor da misericórdia e o andar humildemente com o Senhor teu Deus. Esse tripé é fantástico e é, de certa forma, essencial para toda a vida cristã. Prática da justiça, amor da misericórdia e comunhão, intimidade com o Senhor. Quando eu só foco uma dessas áreas, a tendência é que eu caia num extremo. Eu preciso buscar esse equilíbrio, sabendo que eu só consigo andar na luz se Deus me conduzir nessa luz, que eu só vou ter verdadeira comunhão com Ele, não porque eu não peco nunca, mas porque Ele está pronto para me perdoar toda vez que eu confesso o meu pecado. E que guardar a sua palavra me aperfeiçoa é no amor. E por isso eu tenho essa moderação. Então nós vemos, irmãos, que a terceira característica do crente, ou do verdadeiro crente, é que ele pratica o mandamento de Deus. Não basta, como eu disse no início, confessar de boca. Nós devemos viver de verdade. E é nesse sentido também que o apóstolo João, mais para frente, vai nos trazer um outro teste, que é do amor ao próximo, quando ele diz que aquele irmão que tem recursos deste mundo e vê o seu irmão passando necessidade e não faz nada por esse irmão, olha, cadê o amor de Deus nele? Ou cadê o guardar dos mandamentos de Deus nele? Logo, guardar os mandamentos de Deus também aponta para essa prática de amor. Esse amor que inclusive estende a mão, esse amor abnegado, esse amor de serviço, esse amor que demonstra temor a Deus acima de todas as coisas, mas respeito ao débil na fé, para suportar, para sujeitar e para me conduzir dentro da presença do Senhor. E ainda no verso 6 nos é dito, né, que essa prática do mandamento deve estar estabelecido no exemplo que o próprio Cristo nos deixou. O verso 6 diz: aquele que diz permanecer nele, ou seja, aquele que diz ser um verdadeiro crente, então esse deve andar assim como ele andou. Quem que é esse ele aqui? É justamente o verbo da vida, o Cristo, o Deus encarnado. Ou seja, seguir o exemplo do próprio Senhor, andar como ele andou. Irmãos, ser verdadeiro crente está muito mais relacionado a uma vida de humildade, de submissão, de moderação, de equilíbrio, do que de extremos. Jesus ensina que devemos servir ao próximo, mas ao mesmo tempo ensina que devemos amar, ser nutrido pela sua palavra. Jesus diz que devemos ser aqueles que examinam as Escrituras e que defendem a causa
do opressor, e é o mesmo Jesus que te ensina a agir com amor sobre o fraco, sobre o pequenino. Porque se você fizer um desses pequeninos tropeçar, melhor fosse que você pulasse com a pedra de moinho amarrada no pescoço no rio. O mesmo Jesus que confronta duramente os fariseus, chamando-os de hipócrita, de sepulcro caiado, de serpentes venenosas e por aí vai, é o mesmo que olha para o povo de Israel com compaixão, como por um povo que não tem pastor. E é o mesmo Jesus que olha para esse mesmo povo que ele se compadeceu há pouco e diz: até quando estarei convosco? Se eu pego só uma parte de cada detalhe desse que eu citei, a minha prática vai ser extremada. Eu preciso entender o todo. Isso é característica do verdadeiro cristão. Entender a luz do Senhor e andar na luz do Senhor, saber que eu não sou o perfeito e que eu peco, mas que eu tenho por obrigação ter um coração contrito, confessando assim os meus pecados e, consequentemente, não julgando ninguém, não julgando o pecado de ninguém. E, por fim, praticando os mandamentos do Senhor, que significa ser aperfeiçoado no amor. Concluindo, a fé cristã é uma fé de testemunho, embasada no ato de crer e no fato de obedecer. Não basta apenas ficar com um dos lados. Ah, eu creio em Cristo. Mas você obedece? Ah, eu amo o Senhor. Mas você pratica? Este dualismo entre fé e a ação coerente caracteriza todos aqueles que mantêm comunhão com Deus e já passaram pelo novo nascimento, ou como eu disse aqui em João, chamado de nascido de Deus. Aquilo que você é e faz, aquilo que você verbaliza e realiza, demonstra de verdade a quem você pertence. Nós confessamos nossa fé através da somatória da nossa crença com a nossa atitude, fé e obras. Nenhuma delas vem de nós mesmos. Uma vem de Deus, como expressão da sua graça, e outra, Ele mesmo preparou para que andássemos nela. E Ele opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Ou seja, o verdadeiro crente, irmãos, em resumo, é o que vive na dependência do Senhor. Crendo e obedecendo. Que Deus assim nos abençoe. Amém?